Fala galera, tudo bom? Estamos aqui começando a primeira live da equipe, né, o Sempre Jaguar, na quinta CEMEP. Esse ano, muito diferente dos outros anos, a gente não pôde estar presente presencialmente, mas estamos aqui online, né, fazendo nossa parte. Nessa nossa roda de conversa do Sempre Jaguar, a gente trouxe para vocês ex-membros da equipe que vão falar um pouco sobre as experiências dele, o que eles viveram na equipe, o que a robótica mudou na vida deles, o que a Jaguar é para eles e o que ela influenciou na escolha da faculdade deles. A gente vai apresentando um por um dos nossos ex-integrantes da equipe e eles vão falar um pouco para vocês. A gente vai adicionar agora o nosso primeiro integrante, que é o Leonardo. E aí, gente, beleza? Então, eu sou o Léo, né? Eu fui um dos primeiros integrantes da equipe Jaguar, que começou em 2012, né? Então, eu, junto com mais 4 ou 5 pessoas, a gente foi para a primeira competição pela equipe, que foi o Winter Challenge 8, na época. A gente foi assim, meio despreparado, assim, né? A gente não sabia direito. Nosso nome para a primeira competição não foi exatamente equipe Jaguar e tal. Já tem outros vídeos da equipe falando sobre isso. E desde a equipe, né, desde do IFRJ e da equipe Jaguar, que eu tracei um caminho assim, acadêmico em torno da robótica, né, e da engenharia especificamente. Eu saí do IFRJ em 2013 e fiquei um ano estudando, e em 2015 eu fui para a Unicamp fazer engenharia elétrica e tive a oportunidade de fazer um duplo diploma em controle e sistemas embarcados na França, entre 2017 e 2020, né? Então, desde sempre, começando na equipe Jaguar, né, eu tracei um caminho bem técnico mesmo, bem próximo da robótica, né? Controle e sistemas embarcados é a base, assim, o alicerce da robótica aplicada, né? Então, a equipe foi muito importante para esse meu começo e eu descobrir o que eu queria fazer, o que eu queria trabalhar, o que me dava prazer de estudar e aprender mesmo. Então, eu posso dizer que tudo começou ali, né, esse gosto pelo técnico na equipe Jaguar em 2012, né, há 8 anos atrás. Agora a gente vai adicionar a segunda participante da nossa roda de conversa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Karina, eu tenho 24 anos, eu formei agora em Engenharia Mecânica. Eu entrei na equipe Jaguar, não lembro se foi final de 2012 ou início de 2013, mas foi bem no iniciozinho da equipe também. Foi logo no início, quando eu entrei no IFRJ, eu sabia que já tinha equipe e eu fiquei super empolgada, porque eu amava robótica já há muito tempo. Eu falo que a equipe inicialmente realizou o meu sonho de brincar de montar robô, porque desde criança eu juntava pecinhas e falava que eu ia montar um robô. E aí a brincadeira ficou séria e hoje toda a minha carreira, os meus estudos estão voltados para a robótica. É uma carreira que eu quero seguir. Eu fiz engenharia mecânica, porque eu gostava mais da parte mecânica. Faço cursos relacionados à robótica industrial e é o caminho que eu peguei. Agora a gente vai para a nossa terceira participante, a Gabi. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Gabi, tenho 25 anos. Eu entrei na Jaguar junto com a Karina ali, final de 2012, início de 2013. A Jaguar influenciou demais em toda a minha trajetória e acadêmica / profissional. Eu escolhi o curso de Engenharia Elétrica com habilitação em Robótica e Automação e ingressei nesse curso na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, no segundo semestre de 2014. Foi tipo assim, um fim de semana a gente estava na Robocup lá em Paraíba, na semana seguinte eu estava indo embora para Juiz de Fora para começar a faculdade. Na faculdade, né, na UFJF não tinha uma equipe de robótica, e aí eu com mais alguns amigos, né, inclusive ex-membros da Jaguar também, a gente fundou a equipe de robótica lá da UFJF, a Rinobot, que, enfim, inclusive super parceira da Jaguar em algumas competições. E a Jaguar foi sempre ali influenciando, né? Tipo, a gente fundou a equipe de robótica porque não tinha, e aí seguiu esse caminho. Eu formo agora, acabei de apresentar o TCC, então agora fim do ano colo grau, e hoje eu trabalho
numa fintech na Stone, na área de produtos. Show de bola. A gente vai aí agora para o nosso quarto participante, a Camila. Olá, pessoal, boa noite. Me chamo Camila. Eu entrei na equipe no final de 2014. Minha primeira competição foi uma OBR, eu ainda era estagiária na época. E a equipe, ela tem teve um impacto, ainda tem, né? Um impacto muito grande na minha vida, porque graças a ela eu descobri o que eu realmente quero fazer na minha vida, carreira profissional. Então, eu fiquei na equipe de 2014 até o final de 2016. Eu fui capitã nesse finalzinho. E em 2018 eu ingressei na Unicamp. E eu faço hoje engenharia elétrica na Unicamp. E dentro da Unicamp, eu basicamente respiro robótica. Então, hoje eu sou professora de robótica num projeto social. Eu sou capitã do capítulo de robótica e automação do I3E, da Unicamp, do ramo estudantil. E eu também faço parte de um grupo de robótica pedagógica, que é o Núcleo de Informática Aplicada à Educação, a UNIED, da Unicamp, que o Léo também já fez parte. E eu faço algumas pesquisas lá, tanto na área de robótica e tanto em tecnologias assistivas, que é uma área que eu curto bastante e que tem super a ver também com a robótica. E eu diria que toda essa minha trajetória, ela tem um forte pezinho da Jaguar ali. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito parte da Jaguar. E agora a gente vai apresentar aí nosso último ex-membro convidado, Manel. Pode falar, Manel. Fala, gente. Boa noite. Desculpa aí pelos problemas, tá? Eu entrei na equipe em março de 2016, fiquei até 2018. Eu fui um membro meio marcante para a equipe, né? Porque eu acho que eu fui um dos primeiros a fazer 3 processos para entrar na equipe. Né? Eu custei a entrar, foi difícil, mas valeu super a pena. E entrar na equipe assim para mim foi um sonho. Trabalhar com robótica, sempre com vontade. A equipe foi a principal razão pela qual eu quis o IFRJ. Hoje eu estou cursando Ciência da Computação na Unifei, trabalhando com tecnologia. Vixe, tivemos probleminhas técnicos aí, o Manel, pelo visto, caiu, mas daqui a pouco ele está de volta e a gente apresenta ele de novo. Não é só eu de Jaguar que estou aqui, membro, a gente também tem aqui o Pedro, vai falar um pouquinho para vocês. Se apresenta aí, Veiga. Boa noite a todos. Eu sou Pedro Henrique. Eu entrei na equipe Jaguar em 2018, assim que eu entrei no FRJ também, porque realmente quando a gente vê o histórico da equipe, né, a gente fica muito feliz. E eu acho que é o sonho de muitas crianças, né, poder trabalhar com robótica aplicada, mas infelizmente nas escolas anteriores não tinha estrutura, não tinha conhecimento também. E aí, graças a Jaguar, eu estou podendo estar realizando o sonho também. Temos aí também o Toninho, ó, com a gente, que vai falar um pouquinho. O Toninho está há bastante tempo na equipe já. E aí, gente? Então, eu entrei na equipe em 2017.2. Eu entrei na equipe com o intuito de, como o Veiga falou, existem muitas crianças que querem participar de uma área de robótica e tal, porque é lúdico, parece lúdico, parece legal, e é realmente muito legal. Eu entrei para a equipe com um pouco disso na cabeça. Claro que não é exatamente tão fantasioso como é mostrado e tal, mas é algo bem mais humano e tangível de se alcançar, e chega a ser até meio engraçado, mas acho muito, até hoje eu acho a equipe uma coisa muito interessante para mim. Eu descubro coisas novas, eu acabo, às vezes, cometendo erros, tomando esporro. Isso é muito... Assim, isso é chato, mas acaba sendo muito, muito prazeroso no final, quando você vê o resultado. Nosso grande Manel tá de volta aí, a internet dele tinha caído. Mas pode continuar falando, Manel. Seu áudio está desligado. Não estamos conseguindo te ouvir. Probleminhas técnicos, gente. Daqui a pouco a gente volta com o Manel. O Atan é nosso único pós-graduando da equipe, nosso mais novo participante da equipe. Ele vai falar um pouquinho para vocês também.
eu e a Andriele. Boa noite, pessoal. Meu nome é Atan, tenho 32 anos, eu sou formado em técnico em eletromecânica e sou engenheiro mecânico também. Eu sou aqui de Volta Redonda, sempre tinha ouvido falar da equipe Jaguar nas reportagens, né, nas competições de dança e tudo mais, e sempre tive essa vontade, né, de participar da equipe. Igual eu falei, conheci primeiramente a equipe aí através dos telejornais, através das notícias, né, de competição que a equipe participava, e eu sempre me interessei também por essa área de tecnologia, essa área de robótica, e quando eu fiz a faculdade de engenharia mecânica na UF em Volta Redonda, ainda não existia lá uma equipe de robótica. Hoje em dia essa equipe existe, chama o FIGHT, mas eu vi nessa oportunidade de fazer nessa pós-graduação em automação e robótica no IFRJ, a primeira turma, então, agora desse ano, de 2020, e aí entre os alunos tem eu e a Andriele, que é coordenadora aqui da equipe Jaguar, né? Eu estou gostando muito de participar da equipe, eu tenho valorizado muito, assim, as experiências, né, a oportunidade que eu tenho tido, porque eu vejo que a equipe tem acesso a laboratório de qualidade, tem acesso a robôs bastante específicos, né, como o NAO, e também vejo aí o pessoal do SOC trabalhando com vários tipos de placa diferentes. Então, tenho gostado muito, tem sido realmente um grande aprendizado para mim, e fora também as amizades aí que eu tenho feito com o pessoal, então estou gostando muito de participar da equipe. E eu e o Bruno, né, somos os membros aí mais novos, nós dois entramos agora nesse ano de 2020. E fora isso, eu converso também, né, com o pessoal que fez engenharia comigo, e o pessoal está sempre perguntando sobre a equipe, eles querem saber, por exemplo, quando que vai ter um novo processo seletivo para a pós-graduação do IF, e também um processo seletivo para entrar na equipe. Então, eu creio que cada vez mais as pessoas, não só do técnico em automação, mas também da pós-graduação, vão querer, né, desenvolver esse desejo de entrar para a equipe Jaguar. Tá legal? Agora eu acho que o Manel tá de volta de novo. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Vai que é sua, Manel. Tá dando para me ouvir aí, gente? Eu tive que mudar de localidade, tá? A internet aqui, para mim, tá pesado. Mas, voltando, né? Eu participei da equipe de 2016 e 2018. Acho que eu cheguei a pincelar essa parte. Hoje eu desviei um pouquinho, estou na área de tecnologia assistiva, mas tem tudo a ver com robótica, né? Eu trabalho com prótese. E a equipe, para mim, foi um sonho realizado, de verdade. Cada momento, cada competição. Ficar de madrugada até 1h da manhã, terminando o robô para a competição no dia seguinte. Tudo guardadinho aqui na minha memória, e foi onde eu aprendi bastante coisa, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, onde eu construí amizades assim incríveis. Então vamos lá, começar com as nossas primeiras perguntas, que vai desencadear aí um grande bate-papo. Pelo visto, todo mundo aqui seguiu no ramo da engenharia, né? A Camila estava aqui no início convencendo todo mundo da equipe a ir para a Unicamp aqui, falando para a gente das provas e tudo mais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente no que a equipe impactou na escolha da carreira de vocês. Aí pode começar por qualquer um. Vou começar então aqui. Bom, a equipe decidiu a minha carreira, na verdade. Eu entrei para o IFRJ sem ter noção do que era automação industrial. Eu entrei por causa da escola, né? Porque era uma escola federal, uma escola de uma qualidade muito boa, mas não tinha a mínima noção do que era automação industrial. E, para falar a verdade, só fui entender mesmo no último período. Que aí é que eu peguei tudo e falei, então é assim que funciona. E aí eu me apaixonei pela automação, só que eu também que tem muito a ver com a robótica, mas eu também era apaixonada pela robótica. E aí, na equipe, durante o meu tempo na equipe, eu fiquei bastante tempo na equipe, que eu entrei logo no iniciozinho, que eu entrei na faculdade, no FRJ. Eu entrei
eu fiquei uns 3 anos e pouco na equipe, algo assim. E aí, durante todo esse percurso, eu percebi que a parte que mais chamava atenção era a mecânica. Eu gostava muito de programação também, mas a elétrica eu estava fora. Não gostava de elétrica, quem me conhece sabe. Camila sabe, ela me fez pegar um gostinho por elétrica. Vi que não era aquele bicho de 7 cabeças, mas ainda não era o que eu queria mexer. Eu gostava da mecânica mesmo, adorava mexer com a mecânica dos robôs. E aí, quando estava formando, comecei a pesquisar muito, comecei a puxar assim, as matérias que eu mais gostava, falava, não, é a mecânica mesmo. E só que eu já fiz a mecânica com a intenção de logo depois fazer uma pós voltada para a robótica. Hoje em dia eu penso aí, a robótica está crescendo muito, né? Com a questão da indústria 4.0, tá deslanchando, vai deslanchar cada vez mais. Então, surgiu aí novas pós-graduações referentes ao assunto. Então, hoje em dia, ainda vou pesquisar sobre, mas penso em fazer uma pós de engenharia de robôs, para mexer com robótica mesmo, diretamente com robótica. Fiz agora há pouco, concluí esse final de semana, um curso de robótica industrial, onde eu aprendi sobre aqueles robôs, aqueles braços robóticos, né, aqueles robôs colaborativos da ABB, aprendi a programar e tudo mais. Então, assim, começou lá na equipe e quero levar para minha vida. É o que eu quero trabalhar mesmo o resto da minha vida. Trabalho feliz, fico ali programando até 3 horas da manhã feliz, o robô, mexendo na mecânica do robô até 3 horas da manhã, não tão feliz, mas feliz, acordando no outro dia 6 horas da manhã. Então, assim, fazia com gosto e é isso que eu quero levar. Show de bola. Quem vai se arriscar aí agora para contar um pouquinho da história pra gente? Eu posso ir agora. Quando eu entrei no IF, eu acho que isso é a história de muitos alunos, também não tinha noção que era automação, igual a Cacá. Entrei por causa da escola, enfim, o Instituto Federal e tal, e eu sempre tive muita facilidade com ciências exatas, né? Ali no ensino fundamental a gente não tem muito física e química, mas matemática sempre foi muito tranquilo para mim. E aí, conforme eu fui aprendendo as coisas no IF, eu fui me apaixonando. Eu lembro, tipo, de uma aula com o Péricles, né, nosso professor de eletricidade da época, onde ele explicou o que era um relé e eu consegui entender o que era um relé. E aí, tipo, aquilo ali explodiu, assim, na minha cabeça. Fiquei apaixonada por aquilo. Como que eu consegui acionar uma máquina gigante com 12 volts? Então, e a Jaguar só veio contribuir, né, com isso. Eu conversava muito com os professores, conversava muito com o Elton, com a tia Monique, sobre carreira, né, que engenharia seguir e tal. E aí eles sempre falaram, procura sempre algo mais generalista e que você vai gostar. O Elton sempre puxando ali para mecânica, né, a tia Monique Tchual puxando para eletrônica e tal, e aí eu comecei a pesquisar sobre, igual a Cacá pesquisando sobre os cursos. Eu sempre gostei muito dessa parte de elétrica, programação, sempre foi minha praia. Então, depois que eu comecei a pesquisar, eu vi que existia esse curso na UFJF, que além de engenharia elétrica, sai com habilitação de controle e automação, é um pouco generalista, né, nas duas áreas, mas, tipo assim, abre muito a mente, o coisa que a Karina tá falando de programação de manipuladores robóticos, enfim, robótica móvel, a gente vê muito isso no curso, e aí foi um viés totalmente ali que a equipe trouxe, e eu escolhi o curso porque eu gostava de fazer aquilo que a gente fazia na equipe, igual a Karina falou, dormir 3 horas da manhã feliz, tentando entender o que um mexicano estava falando, para no outro dia acordar às 6 e fazer roupa de robô, e do tipo, a gente não tinha essas questões, eu não faço isso, eu não faço aquilo, não, a gente fazia desde comprar comida, arrumar a mala de equipamento, até programar, enfim, colar LED, e acho que isso tudo, com certeza, ajudou na escolha e no momento que eu estou hoje. Eu vou falar um pouco diferente da Karine e da Gabi. Não de que não tenha influenciado, né? A equipe influenciou muito, eu fiz engenharia elétrica, mas no final, assim, eu não pesquisei muito sobre qual engenharia que eu ia fazer, não. E porque na época eu até queria fazer controle e automação, mas eu fiquei um pouco com medo de controle e automação ser muito restritiva. E
E aí eu escolhi por fazer uma engenharia que eu pensava ser mais generalista, né? Por isso que eu fiz elétrica. Mas no final das contas, as engenharias em geral assim, são todas muito parecidas, né? E hoje, no final do curso, né, e já trabalhando com isso, o final, assim, o que um engenheiro faz é bem parecido, assim, tipo, não importa tanto, hoje pelo menos, né? Talvez quando surgiu essas diferenças de engenharias, fazia muito sentido, mas hoje a engenharia, assim, ela é uma coisa só. E é claro, a experiência na Jaguar me mostrou isso um pouco, né? Porque a robótica é uma área que envolve muitas engenharias, não só elétrica e mecânica, como a maioria da gente fez ou faz, mas 1 milhão de outras coisas, né? A parte artística também, na parte da dança, parte de programação, que seria mais uma engenharia da computação, enfim. A robótica, ela é muito multidisciplinar, e eu extrapolei isso um pouco para a engenharia também, né? Hoje eu vejo que a engenharia em si ela é muito interdisciplinar, e na real a escolha de faculdade que você vai fazer é só para as matérias que você tem mais aptidão, porque na real você pode trabalhar com o que você quiser. Boa, Léo. Eu sei que ninguém deixou falar, mas eu queria complementar o que o Léo falou e eu concordo super com ele. Hoje, eu não trabalho com área de engenharia elétrica e, para mim, a engenharia me ensinou a resolver problemas. Então, é isso que eu faço na minha vida, no meu trabalho, no meu dia a dia. E é básica, assim, se olhar... Claro que eu aprendi 1 milhão de outras coisas, mas se tirar a essência do curso, eu aprendi a resolver problemas. E que era o que a gente fazia na Jaguar, né, também. Eu vou falar um pouquinho também. A minha trajetória, assim, escolher o curso foi um pouco parecida com a do Léo. Eu não tinha nenhum curso em mente, na verdade, quando eu entrei no IF eu queria fazer engenharia química, uma borrada da minha vida, porque hoje em dia eu não gosto nem um pouco mais de química. E quando eu entrei no IF eu comecei a gostar bastante mais dessa área de elétrica, um pouco de mecânica até. A Karina me mostrou muita coisa de mecânica, eu gostei bastante. E na equipe eu fui gostando bastante principalmente da parte de programação, então com isso eu pensei em fazer algo da área, só que eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer. Aí eu estudando um pouquinho, eu pensei, vou fazer um curso generalista, porque lá eu consigo ver várias áreas e pensar em algo que eu realmente vou gostar. Acabou que eu gosto de várias áreas, enfim, ainda não consegui decidir qual área que eu quero. Eu ainda estou confusa entre engenharia biomédica e parte de controle e automação. E principalmente a parte de controle e automação tem muita culpa da equipe, porque é algo que eu respiro hoje, robótica, eu faço muita coisa com robótica desde a época da equipe, então eu gosto bastante disso. Então, eu diria que ter entrado na equipe mudou bastante a minha escolha para qual faculdade eu iria, qual curso eu iria fazer, porque senão provavelmente eu estaria fazendo engenharia química hoje, aí eu não sei se estaria dando muito certo, mas eu realmente culpo bastante a equipe, de um lado positivo até, do curso que eu escolhi e da faculdade que eu escolhi. Opa, falta eu, né? Ver se a internet vai colaborar comigo aqui agora, gente. Todo mundo aí cruzando os dedos, firme. Então, quando eu terminei o IF, eu passei um tempo quebrando a cabeça com essa questão de qual curso eu ia fazer de faculdade. Eu pensei em controle de automação, mas logo cedo eu vi que eu gostava muito mais de programar do que mexer com elétrica ou com mecânica. Eu gostava muito mais de ficar estudando a teoria do Arduino, os códigos de programação, eficiência, algoritmos e tal, do que realmente montar o robô. Aí eu comecei a pender para o lado de uma engenharia da computação, algo assim, só que aí eu achei que tinha muita física para o meu gosto, porque eu sou aquela pessoa de exatas com vários pés em humanos. Aí, para mim, foi difícil escolher um curso. Aí eu comecei fazendo sistema de informação lá na Unifei, só que tinha muita disciplina de administração na grade, que aí não fez muito a minha praia, não gostei. E aí resolvi trocar para ciência da computação, que tinha mais matemática, e acabei me encontrando. Ainda entrei num projeto lá que a gente constrói próteses, que eu sempre gostei muito de robótica, mas eu sempre quis também trabalhar com essa área de tecnologia assistiva, e no IF eu não tive muito essa oportunidade.
E na faculdade eu acabei me encontrando nessa área de tecnologia assistiva. Eu estou querendo me especializar nessa área depois que eu formar. Também fazer alguma pós ali em robótica, porque tá no sangue, né? Não tem como fugir da robótica ali. Certo. Todos os 5 participaram, né, de equipe de robótica enquanto estavam fazendo faculdade, não foi? Eu não cheguei a participar de uma equipe de robótica, mas eu sempre estive envolvida em grupos de robótica. Mas equipe eu não cheguei a participar. Ah, sim. Eu também não cheguei a participar, não. Não tinha na minha faculdade. Eu era louca por participar, mas infelizmente não tinha. Eu participei só do Baja, que é o que tinha na minha faculdade. Entendi. O Veiga... Eu também não participei, não. Na real, só a Gabi que participou. E talvez o Manel. Mas eu também não participei, não. Na minha época, a equipe de robótica que tinha na Unicamp era a Fênix. E era outra categoria de robótica, né? Eles não participam da Robocup, eles participam do Winter Challenge, com robôs de combate. E não era muito a minha praia, né? Robô de combate meio burro. Então, não era muito o que eu gostava. Oi, Karina? Meu sonho! Então, participar do combate. não, os robôs é muito mais mecânica, realmente. E se você compra o RF pronto, enfim, você não precisa saber nada de elétrica. Então não era muito minha praia. Então, na época, a gente fundou o RAIS, que hoje a Camila, pelo que eu entendi, ela é presidente, que é o capítulo do ramo estudantil de robótica e automação do I3E, e eu trabalhava no NIED, né, com robótica educacional. Então, eu desenvolvi alguns projetinhos para ensinar em escola pública robótica. Mas, na equipe, competir com robótica mesmo, eu nunca mais competi. Aí, ó, o Elian tá aí falando que a gente chegou a competir com o pessoal da Unicamp no Robotini, foi realmente, se não me engano, foi em 2018, que a gente competiu com eles. Em 2017 também o pessoal chegou a competir, mas eu não estava na competição, não. Na real... Um Robotino na pós. Ah, pode crer. Pode ser. O pessoal do DC tem. Tem o GER também, que é o grupo de estudo robótica. É verdade. Mas na época, eles não me atraíram muito, não. Hoje em dia eles estão bem mais desenvolvidos, eles participam da CBR, mas eu sempre preferi mais a parte de pesquisa do que competição, pelo menos quando eu entrei na faculdade. Então eu preferi seguir essa linha de pesquisa do que participar de competições. Mas tem uma galerinha legal na Unicamp para robótica. Agora uma pergunta mais direcionada para a Gabi, que ela, junto com as meninas que foram da equipe também, fundaram a Tino, né? A Robotino, não. Fundaram uma equipe de robótica lá na UFJF. E o que motivou você que pode falar, né? As meninas já teve contato com elas. O que motivou você a criar uma equipe na faculdade? O que te motivou a seguir esse caminho da robótica? Então, quando eu entrei na UFJF não tinha, né, a equipe de robótica. E aí, logo assim, no início do meu curso, teve uma semana da engenharia lá, e aí conversei com o pessoal da organização e a gente acabou levando a Jaguar para lá na época, inclusive a Alice, a Cacá que tá aqui, a Camila, todas estavam lá. E aí a Alice, inclusive, dançou e depois ela estava lá na UFJF, né? Tipo, ela morria de vergonha disso da época. E quando eu entrei na engenharia, eu fiquei completamente perdida. Eu vim de um curso técnico e da equipe de robótica, né? Então, é completamente diferente, porque é muito prático. Você está no curso técnico e ainda fazer parte de um projeto. Quando eu cheguei na engenharia, você cai assim, de paraquedas no meio de um monte de cálculo, física, e aí fica completamente, eu fiquei completamente perdida, sem rumo ali, estudando só teoria, não vendo nada prática, onde eu vou chegar aqui, sabe? Eu acho que esse início da engenharia é muito impactante. Tanto que, enfim, os cursos de engenharia têm uma retenção absurda nessas matérias do ciclo básico. E aí, a motivação nossa, na época, né, quando a Jaguar foi lá, a gente conversou com uma professora, Ana Sofia, e aí eles já tinham tentado várias vezes montar uma equipe de robótica na FJF, e nunca foi para frente, sabe? Nunca tiveram as pessoas assim que realmente puxaram e vestiram a camisa e vão embora e vamos seguir. Então, na época, tinha lá um pessoal fazendo curso, tentando montar a equipe, enfim, mas isso acabou morrendo.
E aí, quando a Alice chegou na UFJF, casou com a época que essa professora Ana Sofia estava voltando de licença maternidade. Porque eu perdi o contato com ela porque ela entrou em licença maternidade. E aí, assim, eu, a Alice, a Amanda, que também era do IF, né, e fez parte de agora um tempinho ali, a Júlia, uma amiga nossa da UFJF, a gente juntou, foi atrás da Ana Sofia, ela já tinha meio que os robôs montados, e aí a gente falou assim, cara, agora a gente vai para competir e tal, e então a gente começou assim, tinha uma rotatividade absurda na equipe no início. Tinha 10 pessoas, depois tinha 15, depois tinha 12, e a gente não conseguia montar um núcleo que realmente ia fazer o negócio sair do papel, sabe? Mas a motivação foi muito essa, do tipo de ter vindo do técnico, ter uma coisa muito prática ali, e do nada cair numa teoria pura e não conseguir aplicar mais nada e sentar a bunda na cadeira e fazer 200 exercícios de cálculo, enfim, eu acho que foi muito isso, de conseguir ter de novo a prática ali no momento de pura teoria. Muito maneiro. Eu tô aqui, gente, mandando mensagem, pedindo para vocês contarem histórias da época de competição de vocês da equipe. Eu acredito que da dança devem ter muitas histórias. Então, as meninas aí que participaram da dança, mandem ver as histórias engraçadas. Pode zoar o Elton aí, aproveita que ele não tá aqui, que ele tá só assistindo. Mandem ver. Você pode Você render. quer falar, Gabi? Eu vou. É. Acho que assim, a gente tem muita história engraçada, emocionante, enfim. História que não falta, da época de Jaguar, algumas até censuradas, enfim. Mas eu acho que eu tinha uma fama na Jaguar, que era que eu não me dava bem com os juízes, era uma fama muito errada, mas é porque eu sou uma pessoa muito correta. E aí, sempre quando a gente vai numa competição, as pessoas que são juízes da competição normalmente são voluntários, que nunca viram aquela competição, que às vezes nem sabem não leram as regras. E a gente, como bons filhos do Elton, a gente, além de ler as regras, a gente decorava as regras, né? Então a gente chegava na competição e a pessoa apitava alguma coisa errada, a gente já logo entrava ali e falava que não era bem assim, que a coisa não ia acontecer bem assim, só que eu não tinha muito autocontrole, né? Então eu já chegava gritando que não é assim e tal. Então a gente teve uma história no soccer, né? Que, enfim, lá na RoboCup, onde a gente jogou contra os japoneses. E aí eles ganharam da gente tipo de lavada, sei lá, 15-2. Não lembro qual era o placar máximo, mas foi uma parada muito bizarra. E aí os juízes brasileiros anotaram errado o placar. E os meninos japoneses não conseguiam se comunicar, não falavam inglês e tal. E aí a gente foi atrás do juiz para resolver o placar e tal e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, eu chutei um negócio de tomada assim no chão, de metal, e ranquei um pedaço do meu dedo. E aí cheguei pro Elton com o meu dedo sem um pedaço lá na enfermaria. E aí, enfim, a gente foi pro hospital, tomei ponto. No mesmo dia à noite já estava na festa lá da RoboCup Júnior, nem aí pro dedo. Mas aí depois disso, pelo menos nessa competição, o Elton proibiu todo mundo de usar chinelo. Ainda Que bem é o que certo, né? No laboratório sempre teve que usar sapato fechado e jaleco. Inclusive, foi muito ruim isso, né? Porque a gente ficava igual como se estivesse em casa na competição. Andava descalço para todo lado, deitava em qualquer lugar. A equipe tem muito uma fama aí de dormir em qualquer lugar. Literalmente qualquer lugar a gente dormia. Teve uma vez em João Pessoa, que a gente estava esperando o ônibus, era de manhã cedo. A gente quase não dormia, né? Dormia, sei lá, 3 horas por dia, e olha lá. E aí a gente tava esperando o ônibus cedo e tava demorando muito o ônibus, muito, e a gente tava com muito sono. A gente deitou na calçada e dormiu. Aí o cara do hotel, em frente ao hotel, o cara do hotel foi falar assim, aqui, tem sofá ali dentro, vocês não querem dormir ali dentro, não? Olha, a gente dormia realmente em qualquer lugar. Ué, história assim de dormir em qualquer lugar, quando a gente foi de Fortaleza em 2013, no final da CBR, a gente ia para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília.
Só que aí a nossa diária no hotel acabava num dia de noite, e aí o nosso voo era tipo de madrugada para Brasília, alguma coisa do tipo. Eu sei que a gente a gente virou à noite, né, obviamente, indo de Fortaleza para Brasília, e quando a gente chegou em Brasília, a gente tinha que pegar um carro no aeroporto e ir pro hotel. Só que a gente só podia pegar o carro a partir, sei lá, de 6 horas da manhã, e a gente chegou 4, alguma coisa do tipo assim. A gente chegou muito antes de poder pegar o carro. Cara, só sei que tinham 10 pessoas dormindo no chão da recepção da Hertz, porque eles não liberavam o nosso carro, e a gente tava com muito sono. Então tá todo mundo ali no chão, deitado nas malas, assim, porque a gente acabou de sair do aeroporto, e esperando liberar o carro. Foi muito bom. O Léo falou de uma história de dormir, né? Essas coisas de aeroporto. Tem uma história que acho que ninguém estava aqui na época, foi 2016, então tava só eu, a Melissa, o Santaninha e o Tio Wall. Foi a volta da RoboCup de 2016 e para a volta a gente só conseguiu um voo que tinha uma parada de 23 horas. E a gente não tinha hotel para ficar. Então o que a gente fez? A gente dormiu no aeroporto, só que a gente dormiu perto de uma exposição, que estava tendo uma exposição de arte lá, tinha uns quadros. Eu só lembro da Melissa me acordando, assustada, porque tinha um bando de estrangeiro olhando pra gente, como se a gente fosse parte da exposição também, sabe? Foi algo muito bizarro. Foi muito engraçado, tipo, todo mundo na Alemanha acordando assim no aeroporto de manhã, o que a gente tá fazendo aqui? Ainda vai demorar horas pro voo e os caras olhando pra gente. Sempre tem umas histórias nossas dormindo em qualquer lugar. Inclusive nessa do Léo, né, na noite que a gente virou, que a gente não dormiu, nosso voo era 3 horas da manhã, a gente estava fazendo uma brincadeira que a gente costumava fazer, chamava de Sincerão, onde a gente falava um monte de besteira, né? E aí a gente queria muito que um amigo nosso viesse pra brincadeira, que é o Daltinho, maravilhoso. E ele não vinha, porque ele estava falando de vídeo. E aí, o que a gente fez? A gente derrubou a internet da pousada. Nosso amigo Pedro pegou lá, entrou no IP e derrubou a internet da pousada. Só que aí, nesse meio tempo, o recepcionista da pousada reiniciou a internet. E aí, nisso que ele reiniciou a internet, deu pau. O cara não conseguiu mais acessar a internet, nem a gente, nem mais ninguém. E aí, tipo assim, a gente tava num quarto maior, onde tinha mais gente, e aí foi chegando o pessoal do, tipo assim, eu lembro que depois chegou o Hermes, ô, gente, a internet parou de funcionar pra vocês também? Eu tava falando com a minha mãe. E a gente, tipo, não, tô sabendo nada de internet, não. E a gente simplesmente derrubou a internet da pousada, porque a gente queria que o Daltinho viesse conversar com a gente. Manel, aí também tem várias histórias boas de Curitiba aí. Fiquei sabendo que é uma competição que rendeu bastante. Nariz quebrado da Eliana. É minha vez de contar essa. Nossa, nariz quebrado da Eliana. Não, foi a testa. Foi a testa, não foi? Ele apareceu do nada com essa sangrando. Acho que foi o nariz, hein? Correr lá, e do nada ele apareceu com a testa rachando. Foi nariz? Ah, não lembro de verdade. Sei que ele apareceu sangrando do nada. E a gente, nossa, o que aconteceu, velho? E ele lá transtornado, meio voado ainda, né? Olha lá, ele colocou. Foi a testa aí, tô falando? Ele meteu a cabeça em algum lugar lá, que tudo estava da noite correr lá no terreno, né? Acho que tá brincando de pique-pega, algo assim. Com tempo para matar, a gente começou a sair correndo lá. Ele abriu a cabeça em algum lugar lá. Esse é o sangue. Do óculos, e a gente acabou a brincadeira, né? Quando alguém machuca, a gente para a brincadeira. Olha lá, o Elton falou, ele foi pular um acerto. Inclusive, essa viagem, né, que, enfim, o Léo estava falando de Brasília, a gente tem uma história muito boa também, que a gente foi para um... Vocês vão me complementando, Léo e Karina, se vocês quiserem. A gente foi para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e aí a gente foi para lá para trabalhar, né, para representar o Instituto Federal do Rio de Janeiro. E aí, na sexta, a gente combinou de sair, vamos para um parque aquático, passar o dia no parque. Então, ninguém foi trabalhar, na sexta. E aí, na época, exatamente esse, Elton. Na época, né, a gente foi patrocinado pelo IF, ganhou diária e tal, enfim, porque a gente foi para Fortaleza, depois foi direto para Brasília, para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E aí, o Rafael Almada, que era um pró-reitor do IF na época, chegou para ver a nossa exposição lá na Semana Nacional de Tecnologia e a gente estava no Parque Aquático.
E aí, enfim, a gente passou o dia no parque aquático, chegou no hotel, conversou com ele, enfim, ele super entendeu, né, e tal, a gente tirou um dia de folga, a gente estava 2 semanas aí direto trabalhando, e à noite a gente saiu com ele para comer. Quando a gente volta no quarto, eu acho que era do Daltinho com o Pedro e o Morango, tem um pessoal enfiando, tinha assim, uma placa no vidro do quarto, não abra a janela para a sua segurança. E aí, o que eles fizeram? Deixaram a janela aberta. Então, quando a gente chegou, tinha um bambu enorme com um gancho na ponta de uma pessoa tentando roubar a mochila da galera dentro do quarto lá em Brasília. E aí foi assim, desespero geral, um choro para lá, um choro para cá, enfim, a Alice é uma pessoa muito sentimental, sempre foi. Chorou horrores, tadinha da Alice. E aí mudamos de quarto, dormimos todas as meninas num quarto só, com o Daltinho na beira da cama de guarda, sabe? Umas paradas assim, muito. Ai, ai. Eu só fico pensando, de quem que o Daltinho vai proteger alguém? Que isso? Que ideia! Real. Vai dar um grito, o cara vai assustar, filho. Cara, mas esse parque que a gente foi, ele era muito tenso, cara. Aquele parque lá, com certeza, não teve um engenheiro que participou do projeto. Porque todos os brinquedos tremiam muito. Todos os brinquedos balançavam assim, ó, era muito tenso. E os brinquedos assassinos mesmo. Que a qualquer momento aquele negócio ia cair. Aí a gente parou, ficamos só na piscina de boinha, porque aqueles brinquedos de lá não estavam muito safe, não. Nossa, aquele parque era terrível. Eu queimei minha bunda. Por fim, a gente falou, ó, mais nada, vamos ficar sentadinho. Não dá pra usar nada. O Veiga estava querendo fazer umas perguntas para vocês, gente. Vou deixar ele falar um pouquinho. Bora, começa. Então, vocês acabaram respondendo, né, do decorrer e vão responder também mais, né, sobre qual foi a diferença. Veiga, meu peixe. Fala aí. Qual foi a diferença que vocês notaram em vocês mesmos, né, antes e depois da equipe, né? Se vocês ficaram mais organizados, disciplinados, network também, por exemplo. Na minha época, Veiga, networking não era uma coisa muito bem vista, entendeu? Só fazia networking quem não trabalhava. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que, assim, desde que eu entrei na UFJF, eu falava muito que a equipe me fez crescer demais, muito mais do que profissional, como pessoa, sabe? A gente trabalhava em equipe, assim, de um jeito que, enfim, nem sei falar, uma equipe que a gente se apoiava e tal, então, acho que é um clichê, mas é verdade, né? A gente não era uma equipe, a gente era uma família. E aí isso me fez crescer muito como pessoa, para poder entender muitas vezes a dor do outro, que não é a mesma que a minha e ele tem dificuldades, né, e tal, e como trabalhar da melhor forma em equipe. A questão do networking foi uma coisa que a gente levou para a Renobot depois. Tem um grande amigo, o Lucas Cavalcante, que a gente conheceu nas épocas de equipe, e aí depois a gente foi para Recife, numa competição. A gente foi lá para o FPE, onde eles estavam com uma equipe também, enfim. São vários, assim, pessoas que a gente conhece que a gente leva para a vida, né? Dessa questão da equipe. E aí a gente vê que o núcleo da robótica no Brasil parece que é enorme, mas é pequenininho, porque daqui a pouco você já está conhecendo todo mundo, sabe? É muito doido isso. É exatamente isso que a Gabi falou por último. Existe uma máxima, assim, que diz que só existe uma máxima de brincadeira, obviamente, que só existem 100 pessoas no mundo, o resto é NPC. E no mundo da robótica existe, 20. Existem sempre as mesmas 20 pessoas que estão em todos os eventos de robótica do mundo. São sempre as mesmas pessoas. Então, conforme você vai fazendo isso, ainda mais que se você for seguindo esse caminho da Jaguar, indo para uma faculdade, por mais diversa que seja, se você for seguir nesse ramo da robótica, você vai acabar encontrando com as mesmas pessoas, invariavelmente, em algum momento mais pra frente. Então, todo congresso que tiver, vão estar as mesmas pessoas. Toda competição que tiver, vão estar as mesmas pessoas. Na faculdade, vão estar as mesmas pessoas. Então, o universo da robótica, assim, ele é desse tamaninho e com o tempo você conhece todo mundo.
Eu acho que, assim, sem dúvidas, eu entrei uma pessoa na equipe, saiu outra. A Gabi comentou aí sobre a questão de que a gente era uma família, a gente se apoiava. Eu vi ali a importância de você trabalhar com pessoas que vocês se dão bem, né? Que vocês se apoiam. Então, a gente virava noites e ainda assim era muito prazeroso estar ali. E o trabalho fluía. Então, e também a questão de você trabalhar com algo que você gosta. A gente podia estar virando noite, trabalhando no final de semana, fazia churrasco no domingo trabalhando, e era muito bom. E a gente fazia com gosto, e a gente fazia com garra, e a gente ia, e a gente queria fazer o negócio funcionar. Então, acho que a equipe me deu muito isso, a questão de você trabalhar em equipe com pessoas que você tem respeito, que você gosta, e você trabalha por algo que você gosta. Você vai sempre correr muito mais atrás quando você gosta, você vai sempre estar muito mais disposto a fazer. E acho que é uma lição que eu levei, assim, da equipe. Eu acho que uma das maiores lições assim, que eu levei na equipe... Oi. Opa. Pode ir, Manuel, pode ir. Pode continuar. Então tá bom. Tá. Eu acho que uma das maiores lições, assim... Oh, Jesus! Gente, eu sou lenta, cada hora eu coloco vai. Então tá bom. Acho que uma grande lição que eu levei é que eu vim sempre de escola pública, então desde o ensino fundamental eu sempre tive no meu mundo bem fechadinho. Quando eu entrei pro IF, eu vi uma outra realidade, e quando eu entrei pra equipe foi uma outra realidade totalmente diferente. Porque eu consegui ter experiências que eu acho que se eu não tivesse na equipe eu não teria tido. Como ter participado de uma competição na China, como ter ido para a Alemanha, ter conhecido pessoas incríveis do Brasil afora, e até mesmo a galera. Então, eu acho que isso me ajudou muito no meu crescimento como pessoa. Então, eu consigo refletir mais sobre qual é o meu impacto que eu posso dar com a robótica, por exemplo. Então, por conta da equipe, hoje eu dou aula de robótica, porque eu vejo que como eles impactaram, eu acho importante também impactar outras pessoas. Então, eu acho que, sinceramente, eu mudei bastante antes da equipe e depois da equipe. Vamos ver se a conexão vai aguentar, gente. Eu acho que assim, a maior diferença que eu tive na equipe foi aprender a lidar com timidez, trabalhar em equipe, porque Veiga, Bianquinha, a galera já me conheceu mais extrovertido, mais de boa, né? Mas a Camila, por exemplo, me pegou nos meus primeiros processos. Eu era quietão, muito quietão. Assim, não conversava muito, ia para acompanhar o estagiário, eu ficava muito na minha, porque eu realmente era muito tímido. Mas aí depois que a gente pega intimidade bem, aí o Manel começa a zoar, o Manel começa a... Aí eu já junto com a galera, já falo Veiga aí, meu peixe, bem aqui é minha consagrada. Então essa parte de liquidez e de aprender a trabalhar bem em equipe foi, assim, acho que a maior divisor de águas que a equipe teve na minha vida. Certo. Chegou um babado grande aqui para mim pelo WhatsApp, que o Elton pediu para perguntar para vocês, que é a respeito do cristal da equipe. Porque aí tem gente que já viu cristal, eu nunca vi cristal, o Manel nunca viu cristal. Como que tá funcionando isso daí? Vamos ter que repartir esse cristal para todo mundo. Eu nunca vi. A gente vai pegar um cristal da galera que já tem e vamos dividir para todo mundo, em 1000 pedacinhos. No meu cristal ninguém toca. Tá guardadinho, bonitinho. Eu achei que todo Nem mundo no tinha meu. cristal. Não. Eu acho que parou no meu ano. Todo mundo nada. Deixa eu só explicar a história do cristal. Mas acho que a Gabi chegou a ganhar? Chegou, né? Chegou. Parou mais ou menos em mim, acho que um pouquinho depois de mim só. Que tem umas 50 pessoas na equipe sem cristal já. Cristal é um cristal lindo assim da Jaguar, que tem um Jaguar dentro, né? Você olha de todos os ângulos, coisa mais Impressão 3D. E o Elton dava para quem se formava, mas quem estava na equipe ele se formava, entendeu? Quem saía da equipe sem se formar ele não dava cristal. E, nossa, eu era doido para ganhar o cristal da Jaguar. Fica ali, eu morro de orgulho, mostro para todo mundo. Eu, inclusive, contar uma história legal que eu fiz um processo seletivo para um
estágio lá na Votorantim, agora é ArcelorMittal, e eles pediram para a gente levar um objeto que representava. E aí eu levei o cristal da Jaguar. E eu entrei no processo. Eu passei do processo. Me deu sorte. Elton vai ter que dar um cristal para todo mundo quando for fazer processo seletivo. Não vai ter jeito. Sem querer causar mais discórdia, mas o meu cristal tem uma mensagem especial. Que eu não queria falar nada, não. O cristal da Gabi é especial de capitã. Eu também quero o meu, hein, Elton? Eu terminei como capitã. O da Gabi é o único. Eu quero 3 que eu fiz 3 processos. Tá? É verdade, é verdade. 3. Um por processo, então vai ficar osso, hein? Quest secreta da Jaguar. Agora, ó, quero saber, o Elton tá perguntando aí, ó, qual foi a melhor competição para vocês? O Léo já pintou a onda aqui nos comentários falando que é TJR. Lançou embaixo que tinha ironia. Todo mundo quer saber dessa ironia agora. Cara, o TJR foi, eu acho que a pior competição que a gente já participou, assim. Não porque a competição, por si só, foi ruim e tal. A competição era até legal, assim. Quer dizer, na real, a competição foi uma bosta do começo ao fim. A gente foi no ônibus do IFRJ, que tava com o documento atrasado e caindo aos pedaços. Então, já começou errado. Fomos para São Carlos? Não, São Paulo. A gente ficou no campus do IFRJ de São Paulo, o que fica no Pinheiros, eu acho. Enfim, não lembro onde é a gente ficou alojado no IFRJ de São Paulo, mas a competição era no Objetivo. Nossa, aconteceram várias coisas nessa competição que deixou ela memorável, assim, né? Primeiro que, quando a gente estava alojado nesse IFRJ, quando a gente ficou alojado no IFRJ, os seguranças, eles falaram, não fica andando pelo campus de noite, porque aqui tem caixa eletrônico. E aí, a gente guarda o caixa eletrônico armado. Então, se a gente não vê muito bem vocês de noite, assim, é um pouco perigoso. Aí a gente falou, beleza, não vamos ficar andando de noite pelo campus. Só que a nossa sala, ela era do outro lado do campus, em relação ao vestiário, onde a gente tomava banho e tal. Então a gente era obrigado a atravessar o campus de noite para tomar banho depois da competição e tal. E aí, essa competição, a competição em si, ela foi marcante porque era uma competição, eram várias provas, assim, então a gente participou de 1 milhão de categorias, a maioria delas usando alguma coisa mista entre Lego e com Arduino e tal. E aí a gente ganhou várias categorias, só que a mais importante foi que foi a primeira vez que a gente participou do... Vocês estão me ouvindo? Tá. Sim, foi a primeira vez que a gente participou da dança. Então a gente estava muito animado com a dança e tal. A gente ensaiou bastante. A gente chamou um figurino improvisado para a MCA. Então a gente estava muito ansioso para ter a dança. E a nossa apresentação foi muito legal. E, obviamente, a gente merecia ganhar aquela competição. Sim. Só que a competição era no Objetivo. Uma das equipes que competia era a equipe do Objetivo e os juízes eram do Objetivo. Então, só por juntar A com B, que quem ganhou foi o Objetivo. Com a apresentação pronta de um robô pronto, enfim. Não mereciam, foi uma marmelada. A gente saiu bolado de lá e a competição em si foi, ficou marcado para sempre negativamente pra gente. Mas, enfim, foi um aprendizado e aí acabou que a gente melhorou bastante o robô de dança e foi para a CBR, que foi alguns meses depois, com um robô muito melhor, com uma apresentação muito melhor, e demos um pau no Objetivo. Só puxar um gancho no que o Léo falou aí, aproveitar e falar da melhor competição. Essa competição que o Léo falou, eu acho que foi muito marcante, porque foi o marco que fez a gente evoluir muito a dança e falar, a gente vai ser campeão mundial.
E foi isso que aconteceu. Nesse mesmo ano, a gente ganhou, né, a competição nacional do Objetivo, ganhamos deles, né, e fomos para o Mundial, que foi a melhor, na minha opinião, a melhor competição de todas até hoje, foi lá em João Pessoa, né, que o Mundial foi no Brasil. E, nossa, eu não esqueço a sensação que foi que a gente ter ganhado o Mundial. A gente não conseguia acreditar que a gente ganhou o Mundial. E uma coisa me marcou muito, que numa outra competição, acho que não foi nessa, mas acho que foi no próximo nacional, a gente escutou de um cara, não me recordo quem, mas um cara top, assim, que estava acostumado aí na competição, que a equipe Jaguar elevou o nível na dança com robôs elevou o nível na dança de robôs mundial. E realmente, quando eu fui para a China, o nível já era outro, completamente. Então, assim, acho que a Jaguar, ela transformou a dança. Antes eram robôs comprados que ganhavam, e a gente chegou e um robô todo feito por nós, e a gente revolucionou completamente a dança. Eles começaram a cobrar muito mais, e na China você via que o nível das equipes já era outro. Então, assim, acho que é o maior orgulho que eu tenho, assim, da equipe de ter participado disso. Aproveitando aí a Karine e o Léo, eu acho que, tipo assim, o TJR foi sofrido, foi dolorido, foi, mas foi o que fez a gente evoluir, igual a Karina falou, né? Eu acho que talvez a gente não teria ganhado o Nacional se não fosse pelo TJR, que fez a gente querer dar o melhor robô, a gente aumentou o grau de liberdade no robô, e enfim, a gente foi para o Nacional muito mais preparado. Eu concordo com a Karina que o Mundial foi a competição mais sensacional, foi o único Mundial que eu participei, né? Com certeza. Chegando no Mundial, quando a gente recebeu a notícia, a gente simplesmente não acreditou. Tanto que, assim, não foi uma coisa quando é normal, igual na LARC, de ser anunciado na hora, sabe? Foi anunciado antes para a gente entrar numa fila onde a gente receberia o troféu. E aí a gente ficava se perguntando: você tem certeza que ela falou que a gente era campeão mundial? Você tem certeza que foi isso que ela falou? Eu não tenho certeza. E, tipo, a gente se duvidando na fila, porque a gente não conseguia acreditar que, na verdade, a gente tinha ganhado, né, a competição. E aí, eu gosto muito. A primeira competição que eu fui, e aí acho que é a mesma da Karina, foi o Inter Challenge, que é uma pegada muito diferente, né, da RoboCup e tal, mas não é a melhor, mas é uma competição muito, muito legal também, onde você começa a ver a questão, assim, da robótica para mim, que é a coisa mais legal de participar de competições, que é a troca que a gente tem, né? Tipo, você chega lá no Inter Challenge, tirando a Hillbots, todo mundo tá trocando o tempo todo mundo tá emprestando, todo mundo. Às vezes a galera vai abrir o código ali para te mostrar o que fez, a mecânica tá ali, ele te mostra o robô, ele desmonta, enfim. Eu acho que essa troca é o que me fez apaixonar e querer participar de outra equipe de robótica depois que eu saí do IF. E aí, só comentando um ponto que o Elton colocou aí no chat, que é a história da pizza, nessa competição no TJR, né, tinha um shopping em frente ao IFSP. E aí, um dia a gente foi todo mundo lá jantar, e aí eu fui no Pizza Hut, pedi uma pizza que tinha azeitona, mas eu não gostava de azeitona, e a moça falou assim, você quer que faz uma sem ou pode tirar só da que tá aqui? Ela falou assim, eu falei, não, pode tirar só da que tá aí. E aí, enfim, a moça gostou de mim e me deu um cupom de desconto de 50%. Só que ela, coitada, não sabia que no dia seguinte a gente ia voltar para comprar 10 pizzas com o cupom dela de 50%. Então, no dia seguinte, a gente foi. O Elton falou que ia pagar a janta, e aí ele pagou as pizzas. A gente pegou, tipo, R$ 500 em pizza e pagou 250. Coitada da moça, se arrependeu amargamente de ter me dado o cupom de desconto. Se eu não me engano, o Manel também participou da dança, né, na última competição dele. E foi uma experiência meio controversa do pessoal aí. Conta pra gente, Manel. Foi. Então, eu tava ouvindo a história do TJR e essa última nossa foi parecida. Você lembra qual foi a equipe, Bianchi, que apareceu com aquele Darth Vader de 3 metros de altura? Que a gente foi O Objetivo.
que eles fizeram isso. Assim, era nítido que foi comprado, né? Tava nítido que tinha sido comprado. Foi objetivo também? Ah, é karma. Foi, com certeza. Karma, então. Apareceram lá com um Darth Vader de quase 3 metros, um R2D2, um C3PO, que gente, eles não fizeram isso. Assim, o nível do bagulho era... A gente lá com o palhaço, que eu tinha feito com a caixa de madeira, né? Tinha cartomante, que na primeira apresentação nada funcionou, só o palhaço. Ficou eu e o Itinho brincando com o palhaço, ele de um lado e eu do outro, a gente tentando fingir que tinha algo funcionando porque não tava. E aí, na segunda apresentação, a gente conseguiu fazer tudo funcionar, apresentação top, tudo funcionou quase 88%, e a gente perdeu de lavada pra essa galera do objetivo. E a gente, tipo, eles não fizeram aqueles robôs. Tem algo de errado aí. E aí a gente ficou bastante chateado, né? Acabamos ficando em segundo lugar. Acho que foi a última competição da dança, depois acabou dissolvendo. Mas, assim, eu particularmente fiquei bastante boado. Que, assim, gente, pô, cadê o critério desses juízes? A gente lá suando, fazendo robô no braço. Os caras aparecem com o Darth Vader de 4 metros, que é lógico. E me levam. Fiquei, fala sério. A Tatá me mandou uma mensagem aqui. Calma aí, que a Adri falou que tá ficando brava aqui. Aí, Manel, continue. O Manel travou, será? Ih, deu ruim. Enquanto ele não volta, eu vou falar das competições que me marcaram mais. Eu tenho duas que eu gosto bastante. Uma, a Karina tava, foi a nossa última CBR, que foi uma competição muito, muito boa, porque a gente tava com medo das coisas não funcionarem, porque naquele ano a gente resolveu fazer 10 mil coisas. Era muita coisa mesmo, um painel de LED gigantesco, que a Melissa estava soldando 5 minutos antes da competição, e foi bem correria, assim, mas acho que uma das cenas que mais me emocionam quando eu lembro dessa competição foi na última apresentação, quando eu e a Karina viramos uma para outra e falamos, caraca, tá funcionando! E a gente ficou pulando lá fora do palco. Aí o Tio Al gravou isso, depois a gente ficou olhando, caramba, deu tudo certo. E depois de todo aquele trabalho e tal, tinha dado tudo certo. E a última competição também, a minha última competição foi algo que foi muito difícil, eu diria, que foi a RoboCup de 2016 na Alemanha, porque foi uma das primeiras competições da equipe que só foram poucas pessoas, então tinham só 3 Jaguares, mais o Tio. Então, 3 pessoas para 3 robôs foi um negócio muito tenso. Tipo, foi bem complicado, porque a gente tinha que levar tudo desmontado e para montar tudo do zero e tal, mas ao mesmo tempo foi uma competição muito boa, que eu aprendi muito, muito, e aconteceram muitas trocas de conhecimento muito legais com outras equipes do mundo, que a gente depois levou alguns conhecimentos para a galera lá para poder aplicar. Então foi uma competição bem da hora. Só pegando um gancho aí que a Camila falou dessa competição aí, da CBR, foi a minha última competição. Foi uma competição extremamente marcante também, porque não só por ter sido a última, né, foi super emocionante para mim, mas eu lembro que a gente foi com a certeza de que a gente não ia ganhar. Porque a equipe da Objetivo dividiu, né, formaram uma outra equipe muito bacana, por sinal, tenho contato com eles até hoje. Formou uma outra equipe muito boa. Tinham ali a ajuda do Lucas, que é extremamente inteligente. Tinha o dinheiro, que fazia uma diferença. E aí a gente falou, a gente não vai ganhar, isso é certo, a gente não vai ganhar. Chegamos assim, mas vamos tentar pelo menos um segundo lugar. Só que a gente chegou lá e começou a dar muita merda na outra equipe. Só que, diferente do que muitos fariam na competição, a gente não ficou feliz e a gente não deixou de ajudar. Eu lembro muito bem do momento em que eles estavam desesperados apresentando, e acabar o tempo, porque você tem um tempo para tirar as coisas do palco, né? E eles não conseguiam tirar as coisas. E a gente estava muito aflito assistindo, e viramos para os jurados e falamos assim, a gente pode ajudar? A jurados, pode. E aí a gente foi e todo mundo tirou as coisas. Na verdade, acho que a regra nem permite ajudar a tirar, só que os jurados ficaram tão assim, encantados com aquele momento ali, e aí a gente entrou no palco e começou a tirar, e bateria queimou, a gente emprestou bateria, a gente foi atrás, e a gente ajudou muito, assim.
E isso foi muito marcante para mim. Eu fiquei assim, caraca, que equipe é essa? Que realmente a gente foi morrendo de medo de perder para eles e chegou lá, eles estavam se dando muito mal e a gente fez de tudo para fazer eles se darem bem. No final a gente acabou ganhando, mas assim, foi bem emocionante mesmo. E no final ainda rolou um lanche com as duas equipes. Não sei se a Karina lembra que todo mundo foi pro shopping, todo mundo comeu junto, foi bem legal também no final. Aí, só um adendo nessa competição, como toda competição da Jaguar, eu sempre perco alguma coisa. Nessa eu perdi o meu celular e o meu óculos, então eu estava totalmente cega e sem como me comunicar com a minha família. Então, assim, é um ponto importante também que eu gosto de lembrar dessa competição. Assim como o Elton falou, deixei aí, essa parceria que a gente tem com a galera em todas as competições é muito top, que isso acabou passando de geração para geração. Você pode ver, as meninas que foram lá do início da equipe, praticamente, hoje em dia a gente faz a mesma coisa, está sempre ajudando o pessoal e tudo mais. E entrando mais nessa vibe, é realmente sobre isso que a Tatá pediu para me perguntar para vocês, que é, começando lá do Léo, que estava no início, você olha para a equipe hoje, o que você sente? Você chegou, estava com a equipe lá no início, naquela criação, o que você sente? Eu queria que ele falasse, depois indo passando de geração em geração para vocês irem contando hoje. O que vocês sentem em olhar para a equipe e ver o patamar que ela está hoje? Só porque falou que ele ia falar e travou, desligou a internet. Certeza. Foi mal. A minha internet tá muito ruim aqui mesmo, mas eu acho que eu entendi a pergunta. O que eu sinto quando eu vejo a equipe hoje, né? Então, e teve uma época, assim, que eu perdi um pouco o contato com a equipe, quer dizer, meu contato com a equipe era mais pelas redes sociais mesmo, e a equipe sempre mandou muito bem, assim, depois que eu saí, a gente ganhou vários títulos mundiais, a gente ganhou várias coisas, e pelo que eu tava vendo, assim, bem mais de fora e tal, eu sempre achei, caraca, a equipe tá muito bem, sabe? Sempre me deu muito orgulho, assim, de falar que eu participei da equipe, de ver aonde a equipe estava indo e tal, de ter participado desse espírito de ajuda, da construção do espírito de ajuda, né, de tudo isso. Então eu sempre me senti muito orgulhoso de ter criado a equipe, quer dizer, ter participado da formação inicial da equipe, né, e de tudo que a equipe se tornou e multicampeã e tal. Então eu sinto muito orgulho da equipe e as pessoas que eu conheço que hoje fazem parte da equipe também parecem ser muito parecidas com o que a gente era. Então parece que nesse processo seletivo aí tem uma parte de ser legal, de se ajudar, de querer, de não ter muita frescura, porque a gente faz tudo, a gente resolve problema, a gente fica até tarde se precisar, enfim. Parece que as pessoas têm mais, ainda têm esse espírito e isso é muito bom. Eu me sinto muito bem de falar que eu participei da equipe e tudo mais. Eu tô com o Léo nessa, enfim. Eu, ao contrário do Léo, tive um pouco de contato depois que eu saí da equipe, porque, enfim, como eu entrei na Rhino, a gente se encontrou, né, em algumas competições, e aí, enfim, era uma galera que eu já não conhecia antes, não foi em nenhum momento meu de FRJ, já era uma galera completamente nova, mas a gente sempre conversava, sempre estava trocando ali, e em alguns momentos eu pude presenciar a equipe crescendo e vencendo, né? Inclusive, a CBR seguinte dessa história que a Camila e a Karina contaram foi a primeira minha CBR pela Renobot, e a gente ficou hospedado na Positronics, né, no Colégio Santa Emília, que é dessa equipe que as meninas ajudaram, e aí a Rino também ficou, a Jaguar ficou, a Rino ficou, inclusive a gente ficou na mesma sala, e aí, enfim, foi uma troca muito legal, já em outra equipe, participando de outra competição e vendo. É o que o Léo falou, me sinto assim, tenho muito orgulho da equipe, de tudo que todo mundo que veio depois construiu, né? E tudo que ainda a equipe constrói, e a forma também, assim, acho que uma coisa que a Camila falou, numa fala dela que é muito, muito certa, muito verdade, eu tive várias oportunidades dentro da equipe que eu não teria se eu tivesse feito o ensino médio normal, né? Eu viajei para vários lugares, conheci muita gente, aprendi muita coisa. Então, tipo assim, eu entrei no FRJ no meio de 2010,
E aí, 3 anos e meio, então meio que tive um ensino médio de 4 anos, vamos pôr, se eu pegar essa galera que estudou comigo no ensino fundamental, eu estava um ano atrasada e para mim isso não foi nenhum problema, porque tudo que eu vivi no meu ensino médio, no FRJ com a equipe, nenhum dos meus amigos tinha vivido, sabe? Todas as oportunidades. E aí eu acho que a equipe traz muito isso pra gente, de abrir o olhar e tal, e aí eu fico muito orgulhosa vendo a equipe como está hoje, o que se tornou, o que caminhou, é muito legal. Vai eu? Então, assim como o Léo, eu não. Hoje em dia eu tenho contato com a equipe por né, WhatsApp, Instagram, essas coisas, né? Eu acompanho por ali. E, assim, eu também tive contato, porque eu fui juíza quando teve. Fugiu agora? A competição que tem aqui em Volta Redonda, fugiu o nome. Isso, a OBR, né? O Elton me chamou para ajudar. E aí eu tive contato com o pessoal ali totalmente novo para mim, não tinha mais ninguém da galera antiga. E assim, eu fiquei muito feliz de ver que segue, né, a mesma coisa, digamos assim. A equipe segue crescendo, mas ela segue com os ideais dela. Eu vi que seguiam com essa questão de que o Elton sempre bateu na tecla com a gente, quando a gente ficava muito preocupado, muito triste ou revoltado com alguma coisa que não estava dando certo, ele falava, olha, a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para aprender e se divertir. Então aí eu vi nessa competição que a equipe continuava com essa mesma coisa, ficava com aquela garra, mas que estavam ali para se divertir, se emocionavam com qualquer pequeno resultado, e aí eu vi que essas coisas elas foram sendo passadas, né, a equipe continuou tendo esse mesmo pensamento, e só cresce, né, qualquer lugar que eu, tipo assim, nessa área, assim, que eu pergunto, conhecem a equipe Jaguar. Eu fiz um curso agora de robótica industrial, e aí eu conversando com o cara que dá o curso, ele comentou alguma coisa da Inatel, que estudava na Inatel, e eu falei, já fui uma competição aí de robótica. Ele, sério, você mexe com robótica? Eu também já mexo com as coisas de robótica. Você conhece a equipe Jaguar? Ele, conheço, muito legal e tal. Então é muito legal isso. Bom, eu acho que eu vou ser um pouco repetitiva, mas não tem como não ser. Orgulho é a palavra que eu sinto, que eu consigo definir a equipe, porque conseguiu manter esse espírito de família que a gente sempre teve, sabe? Então isso é muito legal. E eu acabei perdendo um pouco também o contato da equipe, depois que eu saí, mas eu sempre acompanhava as lives da CBR no Facebook, então antes da aula de física eu estava lá vendo a apresentação da dança, algum jogo do soccer, até mesmo da Rino, eu gostava bastante de assistir os vídeos da Rino. E isso que a Karina falou de encontrar pessoas que falam bem da equipe em lugares que você nem imagina, também já aconteceu comigo. Um dos membros desse capítulo que eu faço parte no Em3 ela já participou de uma competição da CBR e lembra da equipe, quando eu comentei, ela falou, nossa, você já foi da Jaguar é super gente boa, não sei o quê. Então, dá um orgulho muito grande de ver pessoas de fora também elogiando a equipe e ver como a equipe ainda continua com essa mesma cara de família. Fico bem orgulhosa mesmo. Então, tocaram no meu ponto sensível, né? Eu vou tentar não me emocionar muito. Tomara que se eu me emocionar muito, a minha conexão caia de novo. Dos ex-membros aqui hoje, né? Eu sou o que pegou essa última fase da equipe, né? Eu fiz o processo, trabalhei com a Bianca, com o Veiga, com o Antônio, com a Thaís. É uma galera, assim, fantástica, que está levando o legado da equipe, assim, com excelência, de verdade. Parabéns para vocês. É um mix de sentimentos muito grande quando a gente fala da equipe, né? Eu tenho muito, muito orgulho mesmo de ter participado da equipe. A galera sabe como é que foi difícil para mim precisar sair, né? Por conta de a gente forma, começa a trabalhar, estudar para vestibular, realmente não tinha mais aquele tempo para dedicar à equipe do jeito que eu queria, e aí eu realmente precisei sair. Mas sabe, se fosse por mim, eu estava lá até hoje, porque era um sentimento, um companheirismo, um aprendizado, assim, de verdade, em palavras para mensurar o que tinha na equipe, o que ainda tem na equipe. E. Tá legal. Só um minutinho. Quando eu saí da equipe, eu falei uma frase que eu vi que ela pegou, né? Tá, a galera fala aí até hoje, que
nós trabalhamos e nos divertimos todo aquele tempo para que quando chegasse o fim, o meu coração estivesse acostumado a ser Jaguar para sempre. E é o que eu sou aqui para mim, eu sou Jaguar para sempre, independente de equipes novas, trabalhos novos, e para onde eu vou, eu sempre vou ser o Manel lá da equipe Jaguar, que foi a minha base, onde eu aprendi tudo que eu sei e que me motiva aí para continuar seguindo. E eu amo muito vocês, galera. Até assim, puxando um pouquinho o que o Manel falou, toda vez que eu participava de um processo seletivo, né, pós-equipe, e ali, enfim, processo seletivo interno na faculdade, processo seletivo externo para estágio, para emprego, a equipe sempre estava na minha apresentação pessoal, na minha apresentação profissional. Então, tipo assim, aí no último que eu participei, que é onde eu estou no meu emprego atual, né, eu falei sobre a equipe, enfim, tinha que falar um pouquinho sobre a vida, e aí um dos recrutadores, né, uma das pessoas que estavam me avaliando, eles falaram, do tipo, a forma como você fala com brilho no olhar, com paixão dessa equipe, tipo, mostra que na época que você estava lá era algo assim que realmente você amava fazer e tal, então, tipo, uma coisa que eu levo e trouxe para minha vida inteira, sabe? Seguindo mais essa vibe aí que a Camila e o Manel entraram, né? A primeira vez que eu escutei essa frase que o Manel falou da gente se divertir, a gente estava lá na competição, era para se divertir, não era para competir, realmente para competir, para ficar brigando, discutindo e tudo mais. Já que a gente entrou nessa reta final da live e puxando mais para o que o Manel falou, queria perguntar para vocês, para a gente finalizar, o que a equipe significa para vocês? Pode ser que fique bem repetitivo, mas no fundo do coração de vocês, para fazer o Elton e a Adri chorar lá agora, o que a equipe significa para vocês? Quando falam da equipe Jaguar, do que vocês lembram sobre os perrengues que vocês passaram e vocês superaram isso? Conta essa história pra gente. Vou começar, então. Bom, assim, aquilo que a Gabi falou, né? Esse negócio de falar com brilho nos olhos, uma paixão. Eu posso passar horas falando da equipe, horas. A gente pode se encontrar e ficar horas, trocando várias ideias, falando sempre as mesmas histórias, que eu vou falar com brilho nos olhos, com empolgação, com saudade. Me emociono muito falando da equipe também. Tô aqui também, assim, toda hora com ele lacrimejando. E é um tanto quanto inexplicável, eu acho. Que o sentimento que eu tenho com relação ao que eu vivia na equipe é muito forte, muito forte. Eu acho que foi uma das melhores épocas da minha vida. Tem muita coisa aconteceu quando a gente estava lá. Tem muita história boa, muita amizade boa, muito aprendizado. E eu acho que é isso, assim, não tem como eu falar da minha vida, no que quer que seja, profissional, pessoal, que for, sem mencionar da equipe. Eu falo da equipe mesmo, o tempo todo, tá tudo. Como a Gabi falou, um negócio de entrevista, o que eu mais falo nas minhas entrevistas é a equipe, é o que eu mais foco. Eu falo bastante mesmo, porque foi uma evolução não só profissional, mas eu acho que é a maior experiência pessoal que eu tive. E é isso, eu acho que a equipe significa para mim é algo inexplicável, para te falar a verdade, é algo bem inexplicável. Eu sinto uma paixão muito forte por tudo que eu tive lá. E é isso. Acho que assim, vamos todos falar isso, mas é o que a Karina falou. Eu acho que assim, na empresa onde eu trabalho hoje, a gente tem uma política de uma coisa que chama one-on-one, né? Que a gente tem feedbacks constantes com os nossos líderes, pares e tal. E aí, um dos últimos que eu tive com a pessoa de pessoas que olha para o meu time, ela perguntou: você sente falta do tipo da robótica? Você sente, é uma coisa que talvez você teria vontade de largar o que você faz hoje para trabalhar com isso? E aí, tipo assim, eu falei para ela que não, porque o que eu trabalho hoje, tipo, é algo que me deixa muito feliz, mas a equipe, ela foi muito mais do que, tipo, trabalhar com robótica, sabe? Era o momento de se sentir parte de algo, ter um propósito, estar feliz fazendo aquilo, conviver com pessoas que você admirava e que você gostava de trabalhar, e que a gente não estava trabalhando, a gente estava se divertindo, enfim.
E eu faço isso no meu trabalho hoje. Então, tipo, foi muito o que eu falei com ela. Eu não tenho vontade de voltar a trabalhar tecnicamente com robótica, mas essa parte de sentir parte de algo, trabalhar com um propósito, estar feliz trabalhando, eu acho que a equipe deixou isso na minha vida e foi o que eu procurei constantemente para ter na minha vida, né? Então, acho que é muito isso que significou de realmente dar um caminho, um propósito para aquilo que eu queria fazer na minha vida, e não necessariamente, tecnicamente, eu tinha que trabalhar com robótica para estar plena e satisfeita, mas eu queria ter algo parecido com o que a gente tinha ali na equipe para minha vida, na minha carreira, no meu dia a dia de trabalho. Nossa, pegar para falar, acho que eu lembro as primeiras vezes que eu voltei para Volta Redonda, né, quando eu já tinha ido fazer faculdade fora, e era assim, era lei, eu tinha que passar no IF para ver a galera. Eu tinha que passar no IF para falar um oi com a Bianca, um oi com o Veiga, um oi com o Antônio, com a Letícia, com o Pedrão. Eu chegava e perguntava que pé que estava a equipe, o que estava trabalhando agora, se eu podia ajudar com alguma coisa. Parece que eu queria continuar ali um pouquinho, sabe? Sentindo que eu ainda fazia parte da equipe, de alguma forma. Eu sabia que eu não podia mais sentar, trabalhar com todo mundo como a gente fazia, né? Que era realmente o que eu queria ali. Mas esse gostinho já, para mim, era imensurável. Até hoje eu sempre tento entrar em contato com a galera, perguntar aí que pé que tá, como é que tá a roupa para competição. Quando rola lá o BR, eu gosto de também participar no juiz, aplicando as provas, que é uma outra forma que eu vejo também de estar participando ali de alguma forma. O embarque no que a galera falou, falar da equipe, entrevista de emprego, entrevista de projeto é lei. Eu falo que foi a minha primeira experiência acho que mais incrível que eu tive. E eu vou passar a bola aqui para você, que a lágrima está começando a escorrer aqui, senão daqui a pouco vai. Enfim, vai a próxima pessoa, vai a próxima. Bom, se eu tivesse que falar, definir a equipe, eu definiria ela como começo. Então, a equipe acabou virando o começo de todas as minhas escolhas profissionais e como pessoa. Eu lembro até hoje, quando eu entrei na equipe, eu era bem quietinha na minha, meio que sombra da Melissa, né, que eu era amiga dela na época. Aí depois eu fui crescendo, evoluindo, me tornando uma pessoa mais proativa, fazendo mais amizades, conversando com pessoas que eu não conversava antes. Enfim, então eu fui crescendo como pessoa, eu fui desenvolvendo o meu lado pessoal, profissional também. Eu aprendi muito com a equipe, eu acho que muitas coisas hoje que eu consigo fazer na faculdade, com certeza, foram coisas que vieram da equipe, vieram do técnico, e eu me sinto muito grata por ter feito parte desse processo e muito orgulhosa da galera que está continuando também. Vai, Léo, a gente está te esperando. O que eu posso acrescentar, né? Tudo isso que vocês falaram é muito verdade, assim, né? A equipe representou e representa muito para mim, né? Até hoje. Foi muito difícil largar, assim, a equipe. Tipo, eu acabei o IF e ainda assim eu fiquei um semestre com a matrícula no... Eu acabei as disciplinas, né? Mas ainda assim eu fiquei um semestre com a matrícula no IF para poder fazer parte da equipe e ir para minha última competição, que é o que a maioria das pessoas ainda fazem na equipe, né? Ou faziam. Porque era muito difícil largar, era muito bom o espírito da equipe, assim, sabe? Ir pra lá, pro IF, pra trabalhar mesmo, era muito bom, era um ambiente muito gostoso. E, tipo, a equipe, não só da parte profissional, mas pessoalmente, foi muito boa. Os meus melhores amigos, tipo, a melhor amiga hoje é alguém da equipe, que fez parte da equipe. Eu namorei na equipe, então a equipe foi muito além dessa parte profissional, né? Ela participou muito da minha formação como pessoa, assim, e por isso foi tão difícil, e por isso talvez eu não tenha participado de nenhuma outra equipe de robótica depois, porque invariavelmente eu iria comparar com a equipe Jaguar e não ia ter como, assim, sabe? Talvez seja por isso que eu nunca participei de uma equipe, por isso que a Fênix nunca me atraiu, nem o GER, nem nenhuma equipe de robótica da França, porque a equipe Jaguar tipo, não tinha igual.
Então a gente chega aí na reta final. Ainda bem que eu estava aqui por trás dos bastidores, porque eu já soltei umas lágrimas aqui, não tem como segurar. Não... É muito bonito ver que tudo que a gente sente hoje, a gente que faz parte da equipe, já teve toda uma galera, toda uma geração antes da gente que sentiu tudo isso e que sente muito mais. Igual quando a gente conversa entre a gente, eu, o Veigo, o Toninho, a Tatá, a Maria, que não pôde estar aqui hoje, acho que a nossa principal pauta é, caraca, daqui a pouco está acabando, e o que a gente vai fazer sem equipe? A gente vai para uma faculdade, a gente vai ficar longe da galera, e como que vai ser nosso rumo? Como que a gente vai se encontrar? E a gente vê que tá chegando perto e o coração vai apertando. Toninho e o Veiga querem falar alguma coisa? Veigola, não? Minha mãe acabou de vir aqui para mostrar uma amiga nossa, amiguinha pequenininha, eu tive que dar atenção. Mas eu vou falar sobre uma analogia até interessante que veio na minha cabeça, como a família, como a equipe é uma família mesmo, tipo, como se o Elton e a Adri fosse meu pai e minha mãe, e me dão tipo, as lições umas lições de vida, e como se o resto da equipe fosse meus irmãos de verdade. O Manel como se fosse meu irmão mais velho, que quando eu cheguei, ele estava lá e tal. Ele, como os outros também, que não estão aqui hoje, o Vargas, a Tempone e tal, esse pessoal. E o pessoal que chegou depois de mim, tipo... Tá bom, eu entendo que eu não sou o melhor professor que pode ensinar alguém novo, mas é como eu sinto, tipo... as pessoas vão entrando, a gente tem que dar apoio para o pessoal que vai entrar para a equipe, aí você vê que eles vão tipo, se tornando, a equipe vai se tornando algo tão ligado à sua vida que você fica meio, você se sente como se quando acabar o que eu faço, tá ligado? Tipo, é meio confuso de entender, mas eu penso a equipe como isso, entendeu? Eu queria complementar também, Bianca, que o sentimento que eu tenho pela equipe é tão positivo, e quando a gente vai viajar com a equipe, a gente vê que a equipe é algo gigantesco mesmo, né? E a responsabilidade que a equipe carrega, porque quando a gente chega em qualquer lugar, eu tive a oportunidade de ir em Itaperuna, o professor confia no Elton, no Andriele, nos alunos da equipe, né, para ficar na casa dele, na casa do sogro dele. Eu nunca podia imaginar que alguém ia me hospedar assim, nem me conhecendo, de maneira tão requisitada assim. Nós somos totalmente bem tratados, foi sensacional. Graças a isso tudo, graças à equipe. Cacá, para finalizar aí, para a gente fechar com chave de ouro. Eu queria agradecer o Elton. O Elton, ele transformou o sonho dele no sonho de sei lá quantas pessoas que passaram pela equipe. Ele transformou a vida de todas as pessoas que passaram na equipe, isso sem dúvidas. Ele é super grato por a gente sonhar junto com ele o sonho dele, mas é ele que criou tudo isso, ele que começou tudo isso, e ele que fez essa diferença gigante na vida de todo mundo. A gente pode ver aqui com toda essa live que a nossa vida mudou completamente, né? A nossa carreira, eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse participado da equipe de robótica, talvez estaria aí perdida. Então, saiba, Elton, que você fez um impacto muito grande na vida de todo mundo. Aguenta aí que ele tá chegando, ele falou que tá entrando aí, sem saberem se ele tá chorando. Ele vai estar chorando, com certeza. Ele falou que já que tá chorando já. Mas é muito bonito, galera, ver tudo isso, todo mundo passando pelas mesmas coisas, ver que todo perrengue, eu acredito que não só hoje em dia, mas que antigamente a equipe também tinha o pé frio de um dia, uma semana antes da competição, todos os robôs param de funcionar, resolvem parar de funcionar. Isso acontece muito, aconteceu ano passado com a gente ficou o ano todo trabalhando, o ano todo. Aí, uma semana antes da competição, aconteceu com o pessoal do Rescue, o Veiga pode falar melhor,
o robô não fazia o que precisava fazer, o robô precisava fazer uma curva, o robô não fazia de jeito nenhum. Aí vai todo mundo, uma semana antes da competição, refazer todo o robô. E foi muito bonito, porque a equipe na época estava dividida em várias categorias, então a gente estava ali uma semana antes da competição. Todo mundo queria resolver sua categoria, só que todo mundo parou e foi todo mundo ajudar o pessoal do resto para eles chegarem lá, construírem a nossa equipe nota 10. Realmente, a gente não tinha noção de ângulo de ataque, né? Então o robô tinha que subir algumas rampas, aí graças ao Elton, que é engenheiro mecânico, que solucionou o nosso problema. Um dia, nessa competição, a gente viu que o robô, a gente só testou na rampa, o robô já em cima dela, a gente mudava os graus, né? 28, 27 graus, mas a gente não prestou atenção no início da rampa. Aí no início da rampa, nosso robô tinha, acho que 0 ângulo de ataque, já pegava direto na rampa, e a gente provavelmente ia perder a competição se não tivesse que fazer o robô de novo. Olha o chorão aí, galera. Pô, galera, vocês pegam pesado, né? Tipo assim, ver vocês falando tudo que vocês falaram é bom demais, na moral. Assim, as palavras da Cacá, realmente, o meu sonho hoje não é um sonho mais meu, né? Cara, é o sonho de estar com vocês, é o sonho de uma família. Isso para mim não tem preço. Eu lembro de quando eu comecei a despertar para a robótica em Juiz de Fora, indo para Juiz de Fora com a Ana Sofia, Gabi, sendo aluna da Juiz de Fora, né? A gente se encontrou lá nas primeiras competições de robô radiocontrolado de futebol, VSS radiocontrolado. E eu falei, velho, eu preciso passar isso para os meus alunos, eu preciso viver isso com os meus alunos, que é uma sensação muito boa. E hoje, o que a equipe para mim, e até no cenário nacional mesmo, é uma coisa que, velho, assim, hoje você fala de equipe Jaguar dentro da área de robótica, todo mundo sabe quem sabe o que faz. A gente é referência em várias coisas. E isso não foi um trabalho só meu, é um trabalho de todos vocês. É do Léo lá no começo, trazendo os primórdios do Arduino, né? É da Camila, é da Gabi, é da Cacá, do Manel, é da Bianca, todo mundo desenvolvendo, aceitando as minhas ideias malucas que vocês sempre aceitaram, né? Vamos fazer isso, vamos. Então, porra, vamos embora, né? Comprando as minhas brigas, as minhas viagens, assim, porra, é muito bom. Eu agradeço muito vocês a terem comprado essas ideias, e podem contar comigo sempre que vocês precisarem. Podem contar mesmo. É com prazer que eu faço isso com vocês. Muito prazer mesmo. Ó, todo mundo mandando aí coraçãozinho pro Elton. Eu acho que é com essa deixa do Elton que a gente vai ficando por aí, construindo mais as nossas histórias a cada dia. Queria agradecer ao pessoal que disponibilizou um pouco do seu tempo. Eu acredito que se estão em AD, estão em final de semestre, todo mundo agarrado aí, que nem a gente no IEP, no meio da CEMEP. Então, muito obrigada, galera. Conta sempre com a gente aqui da Jaguar. E é isso, estamos juntos.